Israel. Esta é uma nação cuja história foi prevista pelos profetas de Deus. Se quiserem saber qual é o tempo pelo relógio de Deus, olhem para a nação de Israel. Israel é a chave da profecia. Se querem provas da Bíblia, olhem os judeus. O Senhor prometeu aos judeus que se afastassem dele, e ele se afastaria deles, e eles seriam dispersados por todo o mundo. Isso sabemos que ocorreu. Porém, o impressionante, a coisa milagrosa, é que apesar de terem ficado quase 2000 anos sem terra, mesmo assim, eles mantiveram sua identidade nacional. Isso é algo totalmente sem paralelo na história do homem. Nenhuma outra nação foi capaz de manter sua identidade nacional por mais de 300 anos sem uma terra natal. Deus não apenas preservou a identidade nacional dos judeus, mas prometeu que nos últimos dias os reuniria novamente em sua terra natal. Em Ezequiel capítulo 37 nós lemos: Assim diz o Senhor Deus, tomar-vos-ei entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra e a tornarei uma nação na terra das montanhas de Israel. De forma surpreendente, essa geração assistiu à realização de tal profecia. Hoje mesmo, milhares de judeus continuam a se reunir novamente na nação de Israel. Uma nação que permaneceu em ruínas por quase 2000 anos. A Bíblia fala sobre Israel ser reunida em sua terra. Isso não é novidade. Em 14 de maio de 1948, o Estado de Israel foi reestabelecido. A Bíblia diz que eles retomariam a Jerusalém Bíblica. E em junho de 1967, ela foi reavida, a Jerusalém Bíblica. Eu vou preservá-los como um grupo nacional étnico identificado de pessoas, porque nos últimos dias eu vou trazê-los de volta para sua terra. Em 1948, ele os reuniu de volta em sua terra, e eles têm continuamente retornado para a terra de Israel desde então. Cálice de Tontiar. No livro de Zacarias, capítulo 12, Zacarias prediz que Jerusalém será feita uma taça de tontear para todas as nações do mundo. Todas as nações que se erguerem contra ela serão feitas em pedaços, segundo a linguagem dele. Temos uma cidade que não é grande, que não tem recursos naturais, não tem porto, nem rio, não tem motivo para ser relevante no cenário moderno. É importante para quem? Para uma minoria de judeus, não para todos eles. Para o Islão a teve durante 1000 anos e deixou que virasse cascalho, até que descobriram que era importante para os judeus. Então, é claro, se tornou muito importante para o Islão. Para os cristãos, bem, nós gostamos de visitá-la, mas não morreríamos por ela. Então, a ideia de que Jerusalém será uma pedra pesada para todo o mundo, à sua luz, parece absurda. Se olharmos à nossa volta hoje, enquanto assistem esse vídeo, o pessoal dos governos de cada capital das nações importantes, internacionalmente relevantes no planeta Terra, luta para saber a postura a tomar, como lidar com o que o pessoal da inteligência chama de a luta por Jerusalém. Zacarias capítulo 12, Deus disse: Eu farei de Jerusalém um cálice de tontear. É difícil acreditar. Há 2500 anos, Jerusalém jazia em ruínas, cercada por desertos. E Deus disse: Deixe-me dizer uma coisa. O dia virá quando quase 6 bilhões de pessoas estarão com seu olhar em Jerusalém, com medo e tremendo, sabendo que a próxima guerra mundial, quando começar, vai ser por causa daquela cidade que é um lugarzinho de nada. Não dá para explicar isso de forma lógica. Até a importância de Israel como local religioso não explica o interesse do mundo sobre essa pequena nação. Porque se compararmos o número anual de turistas que visita Israel com o número que visita o relicário de Lourdes na França, notamos que os turistas visitam um único relicário mais vezes do que visitam Israel. Eu acho que a próxima guerra nuclear pode acontecer em algum lugar
Oriente Médio, porque as diferenças são antigas e religiosas. Pessoalmente, não acho que eles vão conseguir resolver a questão entre palestinos e israelenses e... acho que é um beco sem saída. Eu não sei por que Hitler tinha tanto ódio deles. Talvez ele... eu não consigo entender. Eu acho que essas pessoas que odeiam os judeus e tudo são... eu acho que eles têm medo deles. Eu acho que o povo judeu tem má reputação há muito tempo. Antissemitismo. Há 2000 anos passados, o profeta Jeremias disse: falosei um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, e os porei por objeto de espanto e de assovio e opróbrio entre todas as nações. Vejam como Israel está só. O Senhor disse: embora todo mundo se una contra eles. No versículo 37 de Deuteronômio 28, temos o antissemitismo. Muitos outros versículos. Israel será odiado, perseguido, e eles serão mortos como nenhum outro povo. Há muitos grupos minoritários que acham que foram oprimidos e maltratados, mas nenhum como Israel. E não temos tempo para lhes dar exemplos, mas o antissemitismo é horrível. Visitem Auschwitz. Sabiam que depois de Auschwitz, depois que aqueles sobreviventes esqueléticos foram soltos, 1.500 deles foram mortos pelos poloneses quando voltaram tentando reaver as casas das quais a Gestapo os tinha tirado para exterminá-los? Isso foi depois do Holocausto. 6 milhões morreram nas mãos dos nazistas. O ano era 1967, Israel lutando para sua sobrevivência contra as forças árabes combinadas. A tropa não conseguiu impedir que radicais palestinos atacassem e matassem israelenses. O antissemitismo continua até hoje. Deus o previu, mas ele disse: 1000 Hitlers não poderão varrê-los. Eu vou preservá-los como um grupo nacional de pessoas com identidade étnico, porque nos últimos dias eu vou levá-los de volta para sua terra. Israel floresce. O profeta Isaías disse isso: dias virão em que Jacó lançará raízes, Israel florescerá e brotará e encherá de frutos o mundo. A nação de Israel se tornou o terceiro maior exportador de frutas no mundo. Deus falou sobre as montanhas de Israel e que elas seriam plantadas novamente. Seriam reflorestadas, a terra seria arada e essa terra se tornaria tão árida, frutificaria como o jardim do Éden. Deus disse: eu farei, e ele fez. Se forem até Israel, verão os campos cobertos de verde, cobertos com árvores, e poderão ver o que Deus fez. Olhamos outro versículo interessante. No Velho Testamento, Isaías 27, versículo 6. Aspas. Israel florescerá e brotará, e encherá de frutos o mundo. Fecha aspas. É isso mesmo. Era um deserto até há poucos anos atrás. Não era habitado e parecia ser inabitável. Se forem a Israel hoje, as florestas que plantaram trouxeram um aumento nas chuvas. E em Joel 2, versículo 23, isso foi previsto. Israel vende flores para a Holanda. Isso é surpreendente que exatamente o que foi previsto nas Escrituras esteja acontecendo em nossos dias. Se forem lá, Israel está florescendo como um botão. De acordo com o Biro Central de Estatísticas de Israel, o país aumentou significativamente a irrigação na terra durante nossa atual geração. Vista do espaço, aquela terra que sempre fora árida, hoje está repleta de vegetação, em total contraste com as nações vizinhas, que são praticamente áridas. O templo. Das muitas passagens das Escrituras da Bíblia que se referem ao futuro, profecias que dizem respeito à nação de Israel, nós ficamos sabendo que o templo deve ser reconstruído
para que tais profecias sejam realizadas. É interessante notar que os judeus estão muito interessados em reconstruir seu templo. Houve muitos grupos formados com a intenção de reconstruir o templo. Eles já estão fazendo instrumentos para serem usados no templo para os sacrifícios e para a adoração no templo. E podemos ir a Jerusalém hoje e ver móveis e utensílios que já foram feitos de acordo com as leis levíticas. Uma das próximas coisas a acontecer será a reconstrução do templo. Como sabemos, Jesus, Paulo e João fazem referência a isso. E as notícias vindas de Israel informam que eles estão se preparando para a reconstrução. O Instituto do Templo fabricou 63 dos 103 implementos a serem usados pelo templo. Há centenas de jovens sendo treinados para servirem como sacerdotes no templo. Os cientistas se empenham tentando resolver o que ainda falta e na tarefa de saber qual deverá ser a precisa localização do templo. Há algo na alma dos israelenses a respeito desse templo. Eles já têm planos, já têm as pedras, já têm os instrumentos, têm os mantos e estão prontos para agir. E o templo, de fato, será reconstruído. E o anticristo é aquele que irá permitir que isso aconteça. Vários versículos bíblicos confirmam que o templo judeu será reconstruído em Jerusalém durante os últimos dias. Em Apocalipse, capítulo 11, versículo 1, nós lemos: Dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Deus previu tudo isso. E este é o grande sinal. Perguntariam, Deus existe? Como sei que Deus existe? Israel, olhem só, exatamente o que ele disse que ia acontecer, aconteceu. Não podemos ser ateus, não podemos ser agnósticos, ninguém pode negar isso. São fatos. Aconteceu diante de nossos próprios olhos e, é claro, ainda há mais por vir. E porque o que ele previu já aconteceu, nós temos toda a confiança de que o que ele diz que ainda está por vir irá acontecer exatamente como diz a Bíblia.